Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e que Deus guarde toda a sua família. Eu convido você a fazer parte dessa família de oração, onde todos os dias estamos orando e meditando nas mensagens. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente toda a sua vida. Faça parte, se inscreva, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. E eu tenho certeza, você abençoando vidas, você será abençoado em o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4 diz assim, meus irmãos, a tentação de Jesus, a tentação de Jesus. E diz assim, ó, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Olha só, esse Espírito aqui, se você tem a Bíblia, depois você lê, é letra maiúscula. Toda vez que você lê na Bíblia, Espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus. Quando você lê espírito com letra minúscula, é o espírito do homem, sabe? É o que nós somos. Amém? Glória a Deus. Então, aí diz assim no versículo 2: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os gênios do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele dará culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram o anjo e o serviram. Meus irmãos, preste atenção aqui nessa mensagem aqui, para você entender. Essa mensagem é muito, muito esclarecedora. Fala sobre a tentação de Jesus. Sabe, meus irmãos, todo dia nós somos tentados, né? Todos os dias. Todos os dias nós somos provocados, seja para desanimar, seja para desistir, seja desistir de alguma coisa ou desistir da própria vida. Todos os dias, meus irmãos, o inimigo, o tentador, como diz aqui, ele se coloca diante de nós, sabe, para tentar nos tirar a alegria, a paz, tenta, sabe, de alguma maneira, perturbar a nossa cabeça, nos tirar, sabe, a paz realmente. Às vezes você amanhece e fala assim: não, hoje vai ser diferente, hoje Deus está na frente, Deus vai me abençoar. Aí parece que o inimigo, ele escuta e fala: não, hoje eu vou perturbar. Hoje eu vou perturbar essa pessoa. Aí logo pela manhã, o inimigo já se levanta. Por isso, meus irmãos, por isso que eu falo, não é fácil. Às vezes você fala assim: pastor, não entendo por que minha vida é assim, por que as coisas dão errado, por que o inimigo se levanta tanto, pastor, o que eu fiz? Eu tento não fazer nada, eu não mexo com ele porque ele mexe comigo. Meus irmãos, independente se você, como diz, né, cutucar a onça com a vara curta, né? De repente você fala assim: não, pastor, eu nem oro, eu nem mando o mal embora, eu fico na minha. Meus irmãos, ainda que você não ore, ainda que você não mande o mal embora, ele não está nem aí, ele não quer saber se você manda ele embora ou não. O inimigo, meus irmãos, ele não nos provoca porque provocamos a ele. Tem pessoas assim, tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo de orar, tem pessoas que têm medo de mandar o inimigo embora, né? Porque ela pensa assim: não, eu vou mexer com ele, ele vai mexer comigo. Não, eu vou mexer. Tem pessoas que têm medo. Meus irmãos, entenda uma coisa: ele não, o inimigo, o diabo, o tentador, né? O mentiroso,
ele não precisa ser provocado. Ele se levanta na nossa vida realmente para nos tirar a paz, para tentar nos tirar do caminho, tirar do propósito. Essa é a função. Esse é o trabalho dele. E o nosso é confiar em Deus, é deixar que o Senhor nos guarde e nos proteja. Então você vê que o Espírito foi e levou, né, Jesus para ser tentado pelo diabo, né, o Espírito. Meus irmãos, tem desertos, presta atenção para você entender. A Bíblia fala que Elias, né, ele foi para o deserto, né? Ali no deserto ele sentiu fome, ali no deserto ele pediu a morte, ele foi para o deserto, a decisão foi dele, a decisão foi dele, ele quis ir para o deserto. Aqui não, o anjo, Deus levou Jesus para o deserto e quem sustenta Jesus ali é Deus. Então, meus irmãos, tem desertos, sabe, que vamos por nós mesmos, ou deserto que vamos porque Deus permite que estejamos naquele deserto. Se nós vamos para desertos, situações da nossa vida, por nossa causa, nós temos que assumir a responsabilidade e entender, não, errei, falei, estou tomando atitudes erradas, precipitadas na minha vida, então eu tenho que consertar, eu tenho que agir, eu tenho que, sabe, tomar uma atitude para sair desse deserto. Mas tem deserto que, sabe, que Deus permite que estejamos. E esses desertos, com a permissão de Deus, Deus ele provê livramento. Porque quem permitiu é o Senhor, não somos nós, através das nossas atitudes. Deus nos leva para nos ensinar, para nos edificar e nos fortalecer. Meus irmãos, deserto todos passam, todos passam. E se você está passando por um deserto, e se você está passando por um momento difícil na sua vida, claro que todos nós erramos e falhamos, mas você tem que confiar e crer que vai passar, meus irmãos. Talvez você fale assim, pastor, mas eu estou nesse deserto há muito tempo. Jesus ficou 40 dias, né? 40 noites. E quando passou os 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Aí quem aparece ali? O tentador. Não é isso que a palavra do Senhor diz? O tentador, o diabo. Meus irmãos, Jesus ficou 40 dias e 40 noites, quer dizer, 39, né? 39 dias, 39 noites, sem o inimigo aparecer. O diabo só aparece na hora que Jesus tem fome. É assim, meus irmãos, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, tá dando tudo certo na minha vida, Deus está me abençoando, Deus está operando, mas sei lá, pastor, tu começa a ter medo, aí começa a ter uns pensamentos, não sei se vai dar certo, eu não sei se é isso mesmo. Aí daqui a pouco, de tanto você ficar assim, é como se você atraísse. Aí o inimigo aparece. O inimigo só apareceu ali porque Jesus teve fome. O diabo, meus irmãos, percebeu que Jesus estava com fome. Ele vem nos momentos de fraqueza, nos momentos que estamos debilitados. Você não pensa em largar tudo, dando tudo certo na tua vida. Você não pensa em largar o teu marido, sendo o teu marido o príncipe. É ou não é verdade? Hã? Você não pensa em largar a tua esposa, sendo ela a princesa, sabe? Sendo felizes. Você não pensa. Mas quando vem brigas, contenda, discórdia, aí vem aqueles pensamentos, eu vou embora e não sei o quê. Aí o inimigo percebe essa fraqueza, percebe a falta de alguma coisa. Jesus estava com fome, então faltava o quê? Ali, pão, não é isso? Faltava pão. Então o diabo vem sugerindo, transforma essa pedra em pão. Aí vem, ó, se eu fosse você, eu largava. Se eu fosse você, ia embora. Se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu reagiria. Sabe, o inimigo vem tentando, sabe, meus irmãos, nos atrapalhar em relação ao nosso sonho, nosso objetivo, nosso projeto. Ele aparece nos momentos de fraqueza, nos momentos que nós paramos. Não tem aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? É que quando a gente para, quando a gente começa a pensar, meu Deus, será que se eu fizesse isso, daria certo? Se eu fizesse, sabe? Quando a gente se encontra nesse momento de reflexão, de pensamento, de fraqueza, digamos assim, né? O inimigo aparece e ele começa a sugerir um monte de coisa para você fazer. E ele começa a fazer, se eu fosse você, fazer isso. Se eu fosse você, faria aquilo outro. Se fosse você, aí Jesus ele fala, ó, não só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca do Senhor. Aí o diabo foi embora? Não, meus irmãos, não é assim. Entenda uma coisa: quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos passando por afrontas, perseguições, talvez fome, desespero, angústias, doença, enfermidade, falta de recurso, o inimigo não vai embora, ele fica ali, meus irmãos, ele fica tentando, ele fica agindo, ele quer acabar com a pessoa, ele quer destruir a pessoa. Ele quer ver você triste, ele quer ver você angustiado, para baixo, abatido, deprimido, deprimida. Ele quer você assim. Então, se ele quer você assim, ele não vai fazer uma vez, ele vai fazer várias vezes, ele vai te provocar várias vezes. É assim que ele fez. Não é isso que ele faz? Ele leva o Senhor, né, a um lugar muito alto, né? Ele disse, né, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. E eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Então o diabo, ele usa a palavra de Deus, que diz, né, que o Senhor nos guardará, que o Senhor vai nos proteger, que Deus não permite que tropeçamos em alguma pedra. Ele usa a palavra de Deus para tentar a pessoa. E vê se não é assim hoje, meus irmãos. O inimigo usa a própria palavra para tirar muitas pessoas do caminho, do propósito. Ué, pastor, mas é a palavra. É, meus irmãos. Às vezes aquela pessoa que você pensa que é de Deus, aquela pessoa que você pensa que Deus enviou no teu caminho, às vezes é assim, sabe? Aquela pessoa bonita, né? Bem arrumada. Às vezes a gente se ilude muito com a roupa, com a aparência. A gente se engana assim. Não sei se você já viu na televisão quantos falsos, não estou falando mal de médico não, mas quantos falsos médicos, pessoas que nem médico era, mas você se deixou levar pela aparência, você, né, porque estava com um jaleco branco, talvez com o nome ali, e sentado numa mesa, dando receita, no hospital, aí você se deixou levar, ué. Se tá no, eu estou no hospital, a pessoa está uniformizada, sentado numa mesa. Ué, vai me dar a receita, eu vou comprar a receita. É médico? Ah, porque tá no lugar, fala de Deus, né? A pessoa tá falando de Deus, tá falando de milagre. Ah, então é de Deus. Sabe, meus irmãos? Nós somos levados ao erro. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que aquilo que se diz que é, é. Você está entendendo, meus irmãos? O inimigo usa a palavra: tira-te de abaixo, o Senhor vai te guardar. Hã? É como falar: vai lá, faz. Deus é contigo. Olha, a vitória é certa. Vai lá, pega lá o dinheiro. Olha, e Deus vai te dar condição. Faz isso, faz aquilo outro. Deus, sabe, às vezes fazendo a pessoa se precipitar. É isso que o inimigo faz. Ele quer que a pessoa venha se precipitar. Ai, meu Deus, eu não tenho o que fazer, não tenho como pagar. E agora que vai ser na minha raiva, eu tenho que pegar aquele dinheiro lá. Não, Deus, Senhor, o Senhor vai me dar condição. O Senhor vai me dar condição e eu vou pagar isso aí. Aí pronto, se precipitou. Pastor, mas porque não tinha, pastor, não tinha de onde tirar. Tudo bem. Mas será que esse era o único recurso? Será que não tinha como orar, pedir a direção de Deus? Pastor, mas já pedi, mas não sei o que, sabe? Às vezes o inimigo usa a própria palavra, meus irmãos, para fazer com que venhamos nos precipitar. Não, ele é de Deus, ele é uma pessoa de Deus. Ó, eu vou casar, aí eu vou estar com ele. E não sei o que. Não, é agora, é depois. Sabe, meus irmãos? O fato de se precipitar é isso que o inimigo quer. Porque se cairmos numa armadilha, é muito difícil de sair. Uma pessoa que cai no laço, é muito difícil de sair do laço. Então, quando a pessoa toma atitudes precipitadas, seja relacionamento, seja sentimental, espiritual, qualquer atitude precipitada. E tem muitos, né? Tem muitas pessoas que caem em atitudes precipitadas. Às vezes a pessoa está aqui, aí a pessoa fala assim: ó, você é de Deus? Você crê em Deus? Ah, eu creio em Deus. Você tem fé mesmo? Você crê em Deus mesmo? Ah, eu creio em Deus. Você vai fazer isso aqui e tal. Você vai pegar o que você tem e não sei o que, e Deus vai mudar a sua história. Sabe? E a pessoa acaba se precipitando, deixando a confiança, deixando a fé, entendendo? Não parando para ver, calma aí, não. Calma aí, a fé, o que que é a fé? Eu creio em Deus, mas não é só porque eu creio em Deus que eu vou me precipitar, que eu vou fazer loucura, que eu vou talvez
deixar de fazer algumas coisas. Não, calma aí, calma aí, calma aí, vamos pensar, calma. Nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que procede da boca do Senhor. Não, tudo bem, é a palavra. Não, não precisa você orar, não precisa você buscar, não precisa você crer, porque Deus é amor. Não, calma aí, calma aí, não precisa eu buscar, não precisa eu crer. Deus é amor, eu sei que Deus é amor, mas calma aí, eu tenho que buscar, eu tenho que crer. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então calma aí. Então não há um conflito. Deus não é Deus de confusão. Você está entendendo, meus irmãos? Por isso a importância de você meditar na palavra, ler a palavra. E não se deixar levar por certas coisas ou por certas pessoas que se dizem de Deus ou que aparenta ser de Deus, sabe? Você tem que olhar para a palavra, você tem que estar na palavra. Então, quando o inimigo ele fala isso, né? Ele fala isso, respondeu Jesus no versículo 7. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então você percebe, meus irmãos, que o inimigo, o diabo, o tentador, provocou Jesus a tomar uma atitude precipitada. E o que Jesus fala? Não tentará o Senhor teu Deus. É aquela pessoa que fala assim: não, eu vou fazer e Deus vai me ajudar. Não, mas não é assim não, calma. Calma aí, eu vou fazer e Deus vai me ajudar. É na direção, na sabedoria. Eu não posso tomar uma atitude precipitada e depois ficar: Senhor, eu tô com a dívida impagável. Mas por que tô com a dívida impagável? Porque, eu não sei, eu fiquei gastando, e agora eu não sei como é que eu pago. Meus irmãos, tô dando exemplo, tá? Pastor, sei lá, eu entrei no relacionamento e eu não me atentei e eu acabei, né? Falaram para mim que era de Deus, que aquilo ali era. Meus irmãos, não é assim não. Às vezes, às vezes você fala alguma coisa para alguém, né? No coração. Às vezes você fala no coração. Por isso que Deus ele reclama, né? Ele fala lá em Jeremias, Ezequiel, ele fala: vocês ficam falando coisas do coração de vocês. Vocês ficam profetizando coisas que são da tua cabeça. Eu não falei nada. Por isso que Deus está falando: eu vou acabar com esse negócio aí. Eu vou acabar com esse negócio aí. Vocês estão direcionando o povo a uma coisa que eu não estou direcionando. Vocês estão falando coisa que eu não estou falando. E o povo erra, o povo vive uma vida talvez longe da presença do Senhor, se desvia da palavra, não vive mais a palavra. A pessoa não pega mais a palavra para ler, não ora mais a Deus para pedir sabedoria. Tudo fala para mim, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Eu caso com ele, fico com ele, me dá direção, revela para mim, pastor, fala para mim aí. Eu entro, né? Eu abro essa loja ou não abro a loja? Eu fecho a loja ou não fecho a loja? Eu faço, sabe, meus irmãos, as pessoas estão deixando de viver a palavra, estão deixando de viver a sabedoria, de buscar em Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Isso é tentar ao Senhor. Quando fala não tentará o Senhor teu Deus, é isso. Pessoas que se precipitam porque não ora, não pede direção. A pessoa pensa que pedir a direção é querer saber do amanhã, né? Pastor, eu faço ou não faço? Não, meus irmãos, você está se precipitando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor. Pastor, porque, sabe, eu queria ter a certeza se é ou se não é. Meus irmãos, então isso não é entregar a vida para o Senhor. Isso não é confiar no Senhor. Porque se confiar no Senhor é você deixar Deus agir. Mas se estiver dando errado, pastor, não. Para Deus não há como dar errado. Para Deus, até o errado dá certo. É assim que Deus faz. Às vezes Deus ele nos priva de alguma coisa, porque Ele sabe, meus irmãos, do amanhã. Amanhã não pertence a Ele? Pertence ao Senhor. Mas, pastor, mas Ele mostra o amanhã. Então não é fé. Então nós não vivemos pela fé. Nós vivemos por vista. Nós vivemos por aquilo que ouvimos. Então não é fé mais. Se eu começo a viver sabendo o que vai acontecer amanhã ou depois, então, sabe, isso é fé? Não, isso não é fé. Então, meus irmãos, não tentará o Senhor teu Deus. Aí diz, vamos lá para a gente terminar. Versículo 8. Levou ainda, né?
ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele dará culto. Então, meus irmãos, vê se hoje não é assim. O inimigo mostra a glória desse mundo. Eles querem que você, o inimigo quer que você, sabe, se apegue a esse mundo, quer a glória desse mundo. Eu já vi pessoas, por não ter visualizações, seguidores, né? Você já viu aí nas redes sociais, pessoas tiram a própria vida, pessoas entram em depressão, sabe? Pessoas que querem a glória desse mundo, porque não é reconhecida, não é vista, quer ter o que o outro tem, quer conquistar o que o outro tem, sabe? Querem receber honras, querem receber honra, tá igual os discípulos que não queriam lavar os pés de Jesus. Jesus falou assim: não, se eu não deixar eu lavar os seus pés, vocês não terão parte comigo. Aí ele: não, então lava minha cabeça, lava meu corpo todo, Senhor. Hã? Tem pessoas assim: não, eu quero a glória, eu quero vencer. Amém, meus irmãos. Em Cristo somos mais do que vencedores. Somos vencedores. Só que nós temos que entender que em Cristo, não é sem Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores, com a direção dele, com a bênção dele, com a confiança no Senhor, esperar no Senhor. Isso é vitória. Isso é vitória. As pessoas estão deixando a palavra, estão deixando de viver a fé para viver esse mundo. Eu não estou falando que você não pode sair, se divertir, passear. Eu não estou falando isso não, mas ter que ficar dentro de casa, ou dentro de uma religião, ou dentro de uma denominação. Eu não estou falando isso aqui não. Mas você tem que viver, ser feliz, ser abençoado, ter vitória, ter conquista, sabe? Você ser feliz, você ter vida. É isso que Deus quer que você tenha na sua vida. Hã? É isso que Deus ele quer que você venha alcançar sempre, meus irmãos, sempre. Mas nós temos que entender que a glória desse mundo, como diz a palavra, jaz no maligno. O inimigo é assim, meus irmãos, ele seduz. Olha quantas pessoas você vê aí, ó, que são seduzidas, que mudam até aparências, atitudes, pessoas que às vezes, meus irmãos, olha, era uma pessoa, eu não estou falando de religião não, tá? Nem denominação, mas estou falando de comportamento, às vezes de atitudes, e às vezes o mundo seduz a pessoa se transforma, seja fisicamente e seja até mesmo no agir, a pessoa se transforma, se deixa vender por esse mundo, sabe, meus irmãos? Nós não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos negociar a nossa fé. Por isso que eu sempre falo aqui na live, né? Essa live aqui, né? As lives que nós temos aqui, às vezes 3, às vezes 4 lives, né? Não tem campanha, não tem voto, porque é inegociável. Não, é inegociável. Não se pode, meus irmãos, na mesma mensagem da palavra, você entrar com valores. Não pode, é inegociável, não pode, não bate. Não se vende. Não se vende a palavra do Senhor. Não se negocia a palavra do Senhor. Você está entendendo, meus irmãos? Você está entendendo? É de graça, você recebe da água. A água viva, a água que liberta, a água que nos dá, que nos sacia a nossa sede, que nos transforma. Então, a palavra, quando ela é negociada, quando, sabe, meus irmãos, não é uma água pura, não é uma água pura, é água suja. Infelizmente, é uma água suja, em que faz a pessoa não viver a palavra do Senhor, mas faz a pessoa viver esse mundo. Porque é assim, né, meus irmãos? Agora virou moda, né? Virou moda as pessoas pegarem a palavra do Senhor e negociar ela e colocar preço, né? Tem pessoas que colocam preço na palavra, né? Aí coloca valores, né? Ou valores absurdos, valores e só Jesus, né? Aí às vezes até pega versículos e pegam passagens e falam lá, é 7, é 70 né? Começa a misturar a palavra do Senhor. Não, meus irmãos, não. A glória do Senhor não é essa. A glória do Senhor é inegociável, não tem preço. Não tem preço. Por isso que a palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Vive pela fé, sabe? Se você vive comprando a palavra, então você não vive pela fé.
Se você compra a sua bênção, se você compra os seus milagres, então você não vive pela fé. Ou eu estou errado? Eu acho que eu não estou errado, não. Porque se você compra, né? Se você compra, ó, você vai fazer um voto, uma campanha. Aí você compra, você está comprando, meus irmãos. Você, não sei se você está entendendo. Você não está vivendo pela fé. Você está comprando o seu milagre, você está comprando a sua cura, você está comprando a restauração do teu casamento, você está comprando tudo. Mas viver pela fé, viver na confiança, na certeza. Por isso que a palavra do Senhor diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele dará culto. Meus irmãos, é adorar a Deus, é viver para Deus, é ter a certeza que Ele está na direção de tudo na nossa vida. Aí no versículo 11 diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então os anjos vieram. Lembra que eu falei? Quem leva Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. E quem serve o Senhor? Hã? Os anjos. Os anjos vieram servir. Serviram como, pastor? Vieram trazer. Jesus não estava com fome? Jesus não estava com fome? Não era assim que o profeta era sustentado? Hã? Os corvos nos traziam lá os alimentos, o pão para Elias? É assim, meus irmãos. Deus, ele provê na nossa vida. Deus nos sustenta. Deus envia situações que a gente não imagina. Deus envia pessoas que a gente não espera. Quantas vezes, meus irmãos? Sabe? Às vezes passando pela luta, pela prova, aguardando, esperando. Aí daqui a pouco recebi uma mensagem, recebi a outra, fala: Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Deus, ele provê, meus irmãos. Deus, ele toca no coração. Deus, ele faz a obra. Deus, ele não desampara aqueles que confiam nele. Aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças e sobe como águias. Sabe, meus irmãos? E voa. Deus dá vitória. Deus abençoa. Deus, ele vai trazer provisão. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te abençoar. Agora, viva pela fé, creia, confia. Confia em quem? No homem? Não, na palavra. Creia na palavra do Senhor. Creia, meus irmãos. Para quando o inimigo se levantar, quando a situação se levantar, você tenha a palavra do Senhor na sua boca. Como o Senhor diz, né? Lá em Jeremias, Ezequiel, né? Fala lá que ele escreveu em tábuas, né? A palavra do Senhor. Mas ele falou: virão dias em que colocarei a minha palavra no coração do homem. Então, quando a palavra está no coração, ainda que o inimigo se levante, você vai ali: não, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Não, a só do Senhor dará culto. Não, eu só sirvo a Deus. Não, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me abençoar. O Senhor é fiel. É essas palavras que tem que estar na tua boca. De que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode estar passando um momento mais difícil, mais complicado. Talvez sem casamento, relacionamento acabou, sem direção, sem condições. Talvez doente ou familiar. Enfim, você está passando só Jesus. No deserto, vamos lá. Você está no deserto. Hã? Mas se você permanecer e não ceder à pressão do inimigo, porque às vezes você quer se atirar, né? Você quer se precipitar. Você quer tomar atitudes. Você quer, né, tomar atitudes precipitadas. Mas Deus está no controle. E vai ter uma hora, minha irmã. Vai ter uma hora, meu irmão. Através da sua fé, o Senhor enviará o socorro na tua vida. E Deus vai mudar a sua sorte. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, pois eu tenho a certeza que hoje o Senhor trabalha na tua vida. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Nós estamos aqui na tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer, pois o Senhor é fiel, Pai. Em ti colocamos a nossa confiança e a nossa esperança. Senhor, capacita para essa pessoa que de repente está sem ânimo, sem força, sem esperança e sem perspectiva. Talvez, Pai, está aí, Pai, tantas lutas, tantas dificuldades, mas que o Senhor, Pai, é o único e capaz
de colocar um sorriso no rosto, alegrar esse coração que anda triste. Essa pessoa, Pai, que às vezes tem pensado em se precipitar ou se já não tomou atitudes precipitadas. Talvez foi embora, largou tudo, mandou o marido e a esposa embora, talvez largou o emprego, ou talvez falando coisas que talvez prejudicou financeiramente, emocionalmente. Talvez essa pessoa, Pai, está no deserto. Ela olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê, Pai, nada. Talvez com fome, com sede, talvez privações, talvez não entendendo, Pai, porque a vida dela, a vida dele está desse jeito, Pai, porque é tão difícil. Porque a vida dela, Pai, só é choro, lágrima e desespero. Mas, meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor, Pai, o Senhor há de enviar o socorro para essa pessoa. Porque tem pessoas, Pai, que realmente estão cansadas de tudo, estão desanimadas, Pai, pedindo até mesmo, Pai, o desistir da vida. Essa pessoa que não suporta mais as humilhações e aflições, brigas em casas, brigas na família. Talvez, Pai, as vendas não tá legal, não prospera, não dá certo, doente, enfermo, de repente com câncer, com AIDS, de repente perdendo a visão, a audição, de repente, meu Deus, acamado, de repente nem sai da cama. Essa pessoa que talvez está no hospital familiar, mas o Senhor, Pai, trará a existência que não existe. Que o Senhor nesse momento visita, Pai, essa pessoa e que receba alta e volte para casa. Que saia dessa situação de prostração e que recupere a saúde. Abre as portas, Senhor. Toca na família, no marido, na esposa, nos filhos. Que haja união, transformação, avivamento. Meu Deus, abre as portas, Senhor. Toca naquela causa, naquele processo. Meu Deus, dá condição dessa pessoa sair dessa vergonha e dessa humilhação. Em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, abre a sua mão e com a palma da mão voltada para o céu. Porque essa manhã será de bênçãos recebidas. E que você receba do Senhor nesse momento a vitória. Que você receba nesse momento a cura, o milagre na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai tocando com o teu poder, Pai. Vai tocando, vai restaurando, vai multiplicando, vai abrindo portas. Dá condição, Pai. Tira esse choro, essa lágrima, esse desespero. De repente essa pessoa foi invejada, praguejada. Meu Deus, desejaram mal na vida dela. De repente setas e armadilhas preparadas contra essa pessoa não vai prosperar. Senhor, nós recebemos de Ti essa vitória. Feche a sua mão e diga: eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da minha vitória, pois eu tenho certeza que hoje, coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu profetizo e declaro pela fé que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer. E que hoje, fala aí minha irmã, fala aí meu irmão, será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.